Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aqui para gravar este vídeo de informação para os queridos irmãos a respeito das regras que nós temos que observar para o nosso retorno no próximo domingo lá no templo. Então é muito importante que os irmãos fiquem atentos, para essas regras que Maiara vai estar passando para os queridos irmãos neste momento. Então nós vamos ouvir, preste muita atenção, porque isto vai depender disto a nossa continuação nos cultos no domingo. Se nós obedecermos as regras, nós vamos continuar com o culto presencial, mas é importante que os irmãos obedeçam todas as regras que nós iremos passar para você neste momento. Graça e paz, irmãos. Como já estamos cientes, próximo domingo iremos retornar aos nossos cultos presenciais, Mas para isso, algumas regras precisam ser obedecidas, para que possamos voltar da melhor maneira possível, tomando todos os cuidados necessários, Então, os cultos eles ocorrerão no domingo pela manhã e no domingo à noite, sendo pela manhã de 10 horas da manhã até as 11h30 e à noite de 6h30 da noite às 20 horas, Nesses cultos, a gente vai procurar estar abordando as mesmas temáticas, tanto da manhã quanto da noite, para que não sejam cultos tão diferentes, para que tanto os irmãos da manhã quanto da noite sejam abençoados com a mesma palavra, certo? Será permitido a entrada de 70 irmãos nesses cultos, respeitando, o que foi proposto pelo governo, o limite de 30% da capacidade da nossa igreja. Então, como é que ocorrerá isso? Algumas vagas já estão fixas, para o pessoal do Ministério de Louvor, do Ministério de Introdução, para diáconos, Então, essas vagas já estão fixas. Então, a gente já pede aos líderes que quem estiver escalado para esses dias não precisa se inscrever para participar do culto, porque as vagas já estão preparadas e fixas. Os irmãos que não estiverem escalados, os demais membros e congregados, poderão se inscrever para assistir os cultos. E como ocorrerá essa inscrição? As mulheres podem falar com a nossa irmã Janaína, pode ligar para ela, falar pelo WhatsApp, quando encontrar ela também, pode pedir para se inscrever, ou no culto pela manhã, ou no culto à noite. Da mesma forma, os homens podem falar com o nosso irmão Josiel para fazer sua inscrição, e os jovens com o nosso irmão Ítalo, certo? Então, os irmãos vão estar procurando esses 3 irmãos para dar os seus nomes, para ou no culto da manhã ou no culto da noite estar assistindo a celebração, E lembrando que os cultos eles serão gravados. Os irmãos que não conseguirem se inscrever ou não se sentirem ainda à vontade para voltar para a igreja vão poder estar assistindo o culto no domingo à noite, que vai ser gravado, tá certo? Então, os irmãos estejam procurando esses 3 irmãos para estar efetuando a sua inscrição. Ou no culto pela manhã, ou no culto à noite, tá certo? Lembrando que não pode assistir os 2 cultos. O irmão que escolher pela manhã não poderá assistir o culto à noite. Amém. Então, irmãos acima de 60 anos e crianças menores de 10 anos, por enquanto ainda não poderão ir ao culto, Precisam evitar, na verdade, ir ao culto, porque também foi uma regra estabelecida pelo governo, para que esses irmãos ainda não retornem, mas que assistam os cultos nos seus lares. A gente entende que tem muitos irmãos que queriam estar lá, mas a gente aconselha que os irmãos ainda não vão para a igreja, tá certo? Os irmãos nessa faixa etária. Ou também qualquer irmão que esteja com algum sintoma de gripe, de resfriado, não vá para a igreja, evite, Que fique em casa e quando tiver melhor, tiver bom, pode ir
novamente para o culto, certo? Os irmãos deverão ir ao templo levando suas garrafinhas de água, certo? Para que não fiquem entrando e saindo do templo para beber água. A gente aconselha a só beber água em casos de emergência, né? Não trouxe, estou morrendo de sede, preciso pegar uma água. Você pode ir, mas o ideal é que leve a sua garrafa e também que evite ir ao banheiro. Só em caso de também extrema emergência você vai ao banheiro, certo? Não é que é proibido não, irmãos, é que é melhor a gente evitar estar entrando e saindo do templo e usando esses outros ambientes que outras pessoas usam, tá certo? Só em caso realmente de muita necessidade, ok? Quando os irmãos forem para igreja, precisam ir mascarados, né? Precisam utilizar máscara, certo? E quando for entrar na igreja, vai lavar as mãos, higienizar com álcool 70 e também o solado do pé. A gente vai ter uma equipe lá de introdutores fazendo, né, essa parte de higienização junto com os irmãos, certo? Para entrar no templo, ok? E ao final dos cultos, a gente aconselha os irmãos a não ficarem lá na frente da igreja conversando. A gente entende que a gente tem muita coisa para conversar, que a gente tá com muita saudade, mas esse momento, o ideal é que assim que terminar o culto, cada um vá para sua casa, né? Se precisar muito conversar com o irmão, ligue para ele, né? Faça uma chamada de vídeo, mas que evite ficar lá na frente da igreja conversando, né? Por enquanto, irmãos, atividades como EBD, departamento infantil, ensaios, né, e célula presencial ainda estão suspensos. Só célula, se você fizer só célula online, você pode permanecer fazendo, mas não de maneira presencial por enquanto. Os cultos de quarta-feira ainda permanecerão online, certo? Ainda será gravado os cultos da quarta e os irmãos poderão assistir em suas casas. E também ainda estará ocorrendo um momento de oração na sexta-feira, né? Pela plataforma Zoom. Os irmãos que desejam participar, a gente mais uma vez reforça o convite para estar participando desse momento especial, né? Que é o momento em que os irmãos agradecem, pedem ao Senhor e ali todos juntos nós oramos, pedindo, né, a intervenção do nosso Senhor sobre nossas vidas. Amém, irmãos? No demais, irmãos, a gente mais uma vez reforça a importância de cumprir essas regras, né? A gente entende que todo mundo quer estar no templo, mas infelizmente agora vamos ter limite de pessoas dentro do templo e os irmãos vão ter que escolher entre o culto da manhã e o culto à noite e tomar todos os cuidados que foi passado aqui para que possamos ter uma adoração maravilhosa e, além disso, estar cuidando um dos outros e da saúde um dos outros. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, queridos irmãos. Então, vocês ouviram aí, não é? As regras que a nossa irmã Mayra passou para todos nós. É de suma importância que nós possamos obedecer, como eu falei, para que nós continuemos assim com os cultos presenciais lá no nosso templo. Então, quero apenas reforçar aos irmãos o seguinte, que o culto pela manhã será o mesmo culto à noite. Nós iremos realizar este culto, né, com a mesma temática, para que o irmão que ele se inscrever pela manhã, ele saiba que não vai ser necessário nem ele ir à noite, porque a temática será a mesma. Então, se você pode ir pela manhã, então faça essa opção, vá pela manhã. Se você só pode ir à noite, faça essa opção. Mas eu quero lembrar os irmãos o seguinte, que nós temos um limite. Então, os irmãos procurem se inscreverem, né, mais rápido, seja pela manhã, seja pela noite. Se a noite preencher e tiver vaga ainda pela manhã, você pode optar pela manhã, para participar do culto pela manhã. Então, a opção será sua. Então, queridos irmãos, esteja orando, não é? Para que tudo dê certo, que nós possamos retornar
e que possamos continuar, não é, ali louvando e adorando o nosso Deus. É de suma importância, quero frisar novamente, que os irmãos obedeçam essas regras para que nós continuemos. Que Deus continue abençoando a IBVP, que Deus continue abençoando as famílias e que em breve nós estejamos juntos ali no templo louvando e adorando o nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.